Eu sou Lele Ancona e você está no Circularte Educação. E hoje é a primeira de uma longa conversa que vai se desdobrar em vários vídeos que vão ser passados aqui no canal no decorrer de todo esse primeiro semestre de 2021. A gente vai ter uma convidada muito especial, que é uma pessoa muito querida, que é Edi Fonseca. Edi Fonseca é pedagoga, contadora de história e atriz. Trabalha com formação de professores, que é onde a gente se conheceu. Há mais de 20 anos a gente vem trabalhando juntas em projetos de formação de professores. Ela é especialista no papel da leitura e da literatura na educação de bebês e crianças. A Edi, nessa nossa conversa, vai apresentar qual é o sentido de narrar histórias na humanidade, de que forma que você pode compreender o papel do narrador e ver como que você, professor, professora, pode oferecer histórias para os teus alunos e alunas. Bem-vinda, Edi. Olá, eu estou muito contente com o convite feito pela Lele Ancona, do Circularte, para falar um pouco sobre a narração oral. Tem bastante conversa que dá para tecer a respeito desse tema, mas eu selecionei aqui alguns aspectos e espero que eles possam levar você a buscar outras informações, a se aprofundar sobre o tema, um tema que eu gosto tanto. Narrar é algo que acontece no mundo há muitos e muitos anos. Até parece começo de história, né? Contar histórias é um jeito ancestral de comunicação. A gente tem que lembrar dos trovadores, dos menestréis, dos saltimbancos, que também contavam suas histórias. Lembramos dos contadores de histórias das antigas sociedades, das antigas comunidades, que agiam como a memória do grupo, né? Dos grupos onde eles pertenciam, aos quais eles pertenciam, e transmitiam a história e os conhecimentos acumulados dessas comunidades. A gente também lembra da Bíblia, uma das obras mais antigas, que fala por meio de histórias. A prática de histórias da narração oral, com o passar do tempo, foi se transformando. Sim, porque a escrita chegou, né, e se tornou uma forma de documentar os acontecimentos. Mas os narradores orais não deixaram de existir. Se a gente parar para pensar nas pessoas que convivem conosco, né? Nós temos pessoas que falam das histórias da família ou que contam uma história popular da região onde vivemos. Muitas vezes, e a gente gosta de ouvir, mesmo que a gente já conheça essas histórias. É preciso observar as diferenças entre um contador de histórias contemporâneo de um contador tradicional. Assim como é preciso reconhecer as diferenças entre o texto escrito e a narração oral. Nosso encontro com o texto escrito é mais solitário. Quando pegamos um livro para ler, é uma ação mais solitária, mais introspectiva. Já a narração oral é mais comunitária, mais coletiva, de interação. Por isso, a defesa de que os melhores contos para os narradores tradicionais, os narradores orais, são os contos populares. Os contos populares pertencem à tradição oral. Já os contos literários, autorais, né, são próprios da cultura escrita. E não estamos aqui dizendo que um é melhor do que o outro. Não nos interessa esse julgamento. Essa comparação agora nos faz pensar na questão de que eles não podem ser esteticamente avaliados pelos mesmos critérios, né? Tem funções diferentes.
para contribuir, e ambos, né, contribuem com a ampliação das nossas experiências humanas, no nosso processo reflexivo sobre a nossa existência, sobre o mundo que nos cerca. O conto de tradição oral tem a sua base de comunicação na percepção auditiva, na voz que envolve por todos os lados, pela troca, enquanto o literário está apoiado na escrita. O conto literário é produzido por um autor que nele coloca o seu estilo de escrever, a sua visão de mundo. E na escrita, então, a gente analisa a beleza da narrativa, essa habilidade do escritor, da escritora em selecionar, lapidar, ajeitar as palavras e colocá-las, né, numa forma literária. Os contos tradicionais não são obras de um único autor. Vieram dos mitos, vieram de muito tempo, dos mitos, de histórias que guiaram as pessoas na compreensão do mundo de si mesmas por séculos e séculos. Resultam da produção de um povo ou de vários povos. São verdadeiras representações de um imaginário coletivo. Contar histórias hoje, então, significa ajudar a salvar um mundo imaginário, pelo menos um pouco. Porque vivemos num mundo que as imagens têm um poder muito grande, muito forte. E quando se conta uma história, então se abre o espaço para o imaginário. A palavra evoca imagens, um gesto sonoro, a troca de olhares podem levar os ouvintes a uma suspensão no tempo. Um tempo marcado pelo afeto, pela afetividade, e esse tempo afetivo, digamos assim, também é importante, tem sua marca nesse processo de comunicação. Nas culturas orais, o conhecimento é armazenado na memória das pessoas mais velhas, e elas são reverenciadas por guardarem esse conhecimento. A pessoa da tradição oral é uma pessoa tradicional, mais conservadora, no aspecto de que ela não se preocupa muito com as inovações do que ela vai contar. Porque se elas ficassem mudando toda hora as histórias, elas estariam modificando a história do povo, da comunidade, e inovar poderia colocar em risco, né, essa memória do grupo, ou até mesmo a identidade do grupo, o que seria muito complicado. O narrador oral tradicional não vê problema em contar e recontar a mesma história. Nós, pessoas das culturas contemporâneas, é que queremos sempre as novidades. Precisamos do inusitado, de ser surpreendidos sempre com novas tramas, novos finais. Né? Para o narrador oral tradicional, o prazer da narração oral não está na novidade, na inovação. Está, de fato, no prazer de repetir o conto e emocionar as pessoas que o ouvem pela milésima vez ele está contando e emociona as pessoas que o ouvem. E se emociona. A narração oral é a relação entre narrador e público. E é por meio dessa relação que o conto vai ganhando suas nuances, né? Narrador e público recriam o conto inúmeras vezes, pois ele nunca vai ser o mesmo. Por meio das reações dos ouvintes, às vezes mais uma plateia, um público mais calmo, um público mais agitado, um público que se admira mais, que se entrega mais,
e demonstra isso por meio de surpresa, admiração, espanto, concordando com o narrador, discordando, criando uma desaprovação, né? Alimentam esse narrador, essa narradora. E nesse sentido, o conto oral nunca é o mesmo. Os ouvintes e o momento são diferentes. Então, pode até ser o mesmo público, mas é num outro dia, e aquele dia as pessoas estão preocupadas, ou aquele dia as pessoas estão com pressa, ou naquele dia aconteceu algo muito triste para aquele grupo, ou para algumas pessoas daquele grupo, ou para o narrador, para a narradora, né? A arte da narração oral envolve a expressividade corporal, o gesto, a improvisação, a interpretação, a interação com os ouvintes. E o narrador, como eu já disse, vai recriando o conto junto com o público que o ouve e à medida que conta e conta e conta de novo. É muito interessante tudo isso que a Edi fala, não é? Esse campo da narrativa oral é enorme. Mas fica uma questão, será que a gente também deveria oferecer leituras autorais para as crianças, para os jovens? Você quer entender mais sobre esse assunto? Continua aqui no canal, que a Edi vai falar sobre tudo isso e também vai te ajudar nos próximos vídeos a saber como fazer essas leituras. Obrigada, Edi, novamente pela sua presença e até mais.